Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Prisma Podcast. E para iniciarmos no mês de abril, hoje 9, né? Hoje é quarta-feira, nós estamos com um convidado especial que vem lá da área de saúde. É o professor Rodrigo Medeiros Martorano. Está conosco aqui para falar da sua vivência acadêmica, da sua experiência no ensino, na pesquisa e extensão, a sua vivência institucional. Então, vamos lá passar a palavra para ele para dar as boas-vindas. Professor, tudo bem? Tudo ótimo, Mauro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar, né, coisas aí que a gente anda fazendo aqui na instituição, pela região, mas muito obrigado e parabéns pelo canal, viu? Obrigado. Então, esse ambiente que nós criamos aqui, né, no Media Lab, o Media Lab é o laboratório de mídias digitais da UFAC, nós criamos para justamente dar a visão, dar a ciência daquilo que a gente produz aqui. Com esse convidado de hoje, que é um convidado de peso, hein, professor Rodrigo, ele tem uma formação acadêmica bem sólida, com bastante publicação, com bastante divulgação dos seus trabalhos. Eu consegui analisar aqui que as citações dele não são poucas, né, na Web of Science, e isso é importante para a instituição, para a carreira acadêmica do professor como um todo. Professor, mas antes disso, antes de nós entrarmos no ponto, vamos falar um pouco quem é Rodrigo, né? O Rodrigo, filho da professora Aparecida, mas do senhor Edmar, são foram dois servidores públicos, hoje são aposentados. Como é que eles estão, né? Pois é, estão bem, estão felizes, né, com a formação dos 3 filhos e também, né, com o meu retorno, né, a Cruzeiro do Sul há um bom tempo atrás, né, Mauro? E estão lá aposentados, né, e aproveitando a vida aí, depois de longos serviços prestados aí ao Estado, né? Pois é, foram 2 servidores públicos que contribuíram com a instituição, enviaram os filhos para estudar fora, se esforçaram bastante para isso, né, Rodrigo? Eu lembro que você foi, eu conheci a professora Aparecida, ela era professora na escola Flodoardo Cabral, já ali pensando já em se aposentar, e eu estava ali novinho, chegando, ainda na educação básica, e eu lembro que ela falava muito desse esforço de manter os filhos para estudar. Você se forma na UFRN em 2004, por aí. Me fala como é que é essa ida. Pois na verdade eu ainda me lembro do dia que minha mãe foi me deixar no aeroporto, né? Nessa ida aventureira aí de 97, quando inclusive meu pai falou assim, olha, se não der certo lá, né, você vai voltar e vai ser peão lá no sítio, viu? Eu disse, olhei para ele e falei assim, olha, se eu voltar, né, para ser peão, eu vou ser o melhor. Então, tinha esse desafio, né? Mas todos os filhos, né, a gente saiu já determinados para estudar. A gente saiu em 97 para fazer ensino médio em Rio Branco, né? Já para ir me preparando para os vestibulares, naquela época era vestibular, não era Enem. E aí, em 2000, eu fui para Natal e na primeira tentativa lá na UFRN não deu muito certo, porque houve um erro, trocou farmácia por fisioterapia, né, no código lá e não deu certo. Mas eu entrei para fazer tecnologia informática na antiga Cefet, que hoje são os IFES, né, os institutos federais, né. E aí, um ano depois, né, que eu cheguei em Natal, eu fiz então o vestibular para farmácia. E acabei passando, formei em 2003 em tecnologia informática e 2004, né, em farmácia. Mas aí continuei ainda para essa carreira acadêmica para habilitação em análises clínicas, né, porque farmácia podia ir para vários locais, eu quis ir para a parte laboratorial, né, para a parte de análise de sangue, né, de amostras biológicas. Aí demorou mais quanto tempo aí? Um ano e meio. Na verdade, você tem 2 especializações. Na verdade, ia ser 1 ano e meio, mas foi abreviado porque eu passei no concurso aqui na UFAC. Né? Então, eu reduzi corri atrás das coisas lá, consegui concluir em 1 ano. E aí vim para Cruzeiro do Sul para assumir, né? Foi mais ou menos assim, a semana, eu deixei de ser aluno dia X, 1 semana depois virei professor aqui da instituição. Isso já era 2006? 2006. Já é 2006. Exatamente. Então você chega junto ali com a Raquel, né? A Raquel, Cleniane, Maria José, a professora Jassamar, né? E aí você Carla, já é professor da UFAC, professor da área de farmácia, né? Mas aí vai atuar com a disciplina de...
Várias. Concurso amplo demais, né? Inclusive houve cortes, né? Mas eu fiquei desde então, 2006 para cá, com a disciplina de farmacologia, de parasitologia, microbiologia e imunologia, né? Ainda várias, né? São várias disciplinas, mas as que mais têm afinidade comigo, né? Eu lembro ali no Campus Floresta, né? No Campus Floresta, que eu digo ali na Rua Paraná, né? Perto da Eletroacre, onde hoje é a Guasco, né? Isso. Nós tínhamos ali o nosso campus, onde hoje é o Ceflora. O Rodrigo era diretor do CSSD, né? Que era o Centro da Ciência da Saúde. Nós tínhamos 3 centros. Nós tivemos o CELA, o CCBN e o CSSD. O professor Cleiton era diretor do CELA, a professora Karen do CCBN e você do CSSD. Exatamente. Foi final de 2006, né? Eu tinha menos de 5 meses de instituição, né? E aí houve a escolha interna para que eu assumisse o Centro, né, de Ciência da Saúde e Desporto, aqui de Cruzeiro do Sul. Eu fiquei até o final de 2007. É porque naquela época nós duplicamos os centros que existiam em Rio Branco, não é isso? Isso, exatamente. E aí, como lá na frente, foram analisar e acharam que tinha um centro com um curso só, né? Que era o CSSD. O CELA tinha 3 e o CCBN tinha 3 também, né? Na época ainda tinha a possibilidade da abertura do curso de farmácia aqui em Cruzeiro do Sul, né? Que então houve por estudos, não houve? isso, a gente preparou o projeto pedagógico, mas aí não foi para frente, né? Mas depois vieram aí os cursos de direito, né? Agronomia, florestal, né? Que vieram se unir à enfermagem, à biologia, que já existia a licenciatura em ciências biológicas também, né? E aí todo mundo no centro multidisciplinar, né? Hoje. Esse é o Prisma Podcast, que está fazendo uma retrospectiva aqui, uma memória da ida do professor Rodrigo. Sai daqui da região, do Juruá, e vai para o UFRN, faz a sua graduação, 2 graduações, por sinal, né? Se especializa também e volta em 2006 já como professor da casa. Mas antes, esse Rodrigo estudou na educação básica aqui. Exato. Qual escola você passou? Isso é bom porque os nossos alunos que vêm para cá, na jornada acadêmica, na jornada das profissões, aliás, eles vêm conhecer os cursos. E é bom saber que os nossos docentes passaram por esses colégios onde hoje eles estão estudando. Exato. E eu sempre gosto de frisar de onde você veio, né, e para onde você vai. Então, me fala, Rodrigo, dessa tua vivência na escola da educação básica aqui na região. Exato. Mauro, a minha mãe, professora, né, professora de várias disciplinas também, né? Ela deu aula de matemática, educação física, filosofia, sociologia, né? Então, português, ela foi ampla, né? Tanto na Kubitschek, na Escola Rita de Cássia, no Flodoardo, né, por onde ela passou. E ela sempre se esforçou, juntamente com meu pai, para colocar os filhos nas escolas, nas melhores escolas, né? Então, era aquele dinheiro sangrado ali da mensalidade, né, que ela pagava ali no Instituto Santa Terezinha, né, a escola particular na época. Eu acho que era um ensino, a única escola de ensino, né, médio particular. Daqui de Cruzeiro do Sul, acho que é a única acho até que hoje. Ainda é a única. A única até hoje. E eu fiquei lá até a 8ª série, né? Então, meio que o meu caminho todo foi dentro da instituição ali do Instituto, né? Agora que nós temos outras, né? Que está chegando outras, as escolas ficavam com a rede, aí foram absorvidas pelas escolas dos padres, voltou, né? São José está voltando, né? A Cristão Cruzeiro também está voltando, o Presbiteriano também está voltando, né? Para a rede privada. Muito bem lembrado. Então, aí era você e a Amanda, né? Tinha você e a Amanda, você falou nos 3 filhos. E o Jebson. Eu não conheço esse último. Não. Ele saiu mais cedo. Na verdade, lá em casa, todo mundo saiu cedo, né? Ele saiu aos 17, eu saí aos 14 anos e minha irmã saiu aos 12. Né? E ela foi morar comigo quando eu tinha 19 anos. Mas se graduou em que também? O meu irmão é graduado em enfermagem, né, pela UFAC, e também em direito, né? E a minha irmã se graduou em medicina lá na UFPEL. Todos nós dentro da instituição federal, né? A gente lutou bastante, estudou bastante, focou bastante para ter isso, né? Assim, a gente via o esforço que nossos pais colocavam e, na época, pagar um curso particular era inviável, né? Nas condições que se tinha.
E então todo mundo se esforçou, lutou. A gente teve que fazer vários cortes na nossa vida, né, social. Deixamos de aproveitar um pouco, né, a adolescência para isso. E cada um, na verdade, ia abrindo espaço para o outro, né? Meu irmão foi para Rio Branco, eu fui depois atrás dele. E ele já estava fazendo enfermagem, então já tinha um caminho aberto aí. Depois eu fui para Natal, minha irmã foi para lá fazer a 8ª série e o ensino médio, né? E depois ela ganhou o mundo aí também, hoje está estabelecida já como profissional. Olha a importância de se ter uma família estruturada, que planeja caminhos para os filhos, né? Porque tudo isso é bem planejado também, né? Bem planejado. Você fala assim, a gente deixou de aproveitar certas coisas, mas estudando. Exato. Foram estudar. Então, Rodrigo, me fala agora, nós chegamos ali no momento que você vira diretor na instituição, você professor da casa, e aí, assim como eu também entrei só com graduação, a gente precisava crescer internamente, né? E aí como é que vem? Como é que vai surgindo essa paixão pela pesquisa? Vou te falar que não foi bem fácil assim, não. Ainda teve um obstáculo, entre aspas, né? Na verdade, em 2007, não sei se tu se lembra, eu fui comunicado que eu tinha que fazer o serviço militar obrigatório. Tem isso, né? E aí fui convocado por um ano, né? Ele chegou novinho, gente. Da área de saúde, formado novinho, tem que ir pro exército. E aí não fui liberado, né? Tive que cumprir o serviço militar em 2008. Então, em 2008, me afastei, me licenciei da universidade e fui conhecer. Eu acho que tudo na vida, essas mudanças que acontecem, até repentinas, são importantes, porque, no final das contas, elas te dão outras oportunidades, outros aprendizados, né? Então, para mim, o Exército foi uma abreviação aqui das coisas que eu fazia na universidade. Já tinha proposta de fazer pós-graduação, sair para fazer um mestrado. E, no final das contas, o Exército me deu uma nova visão. Eu tive a oportunidade de abrir, né, o laboratório de análises clínicas do Exército, aqui do 61 bis. Então, você tem uma experiência de fazer compras de equipamentos, de reagentes, treinar o pessoal, organizar fluxos e processos, né, dentro de uma instituição que é o Exército, foi uma oportunidade tremenda, assim. E ele me proporcionou um conhecimento macro da região. Isso eu tenho que ressaltar porque as missões que se fazia, né, inclusive na de saúde, a gente teve a oportunidade de conhecer cidades aqui próximas que talvez eu não conheceria tão cedo, né? Então, fui para Irunepé, para Ipixuna, a gente teve missão em Rodrigues Alves, né? Então, foi um novo desafio nessa visão macro, né? Tinha me dado aqui um lapso de memória, porque eu não lembrava dessa fase, mas aí você contando, eu comecei a relembrar que de fato aconteceu isso mesmo contigo. Aconteceu com meu sobrinho, sabia? Porque ele formou em medicina com menos de 30 anos, e aí o Exército convocou. Exatamente. Eu nem sabia que existia isso. Aí eu lembrei do teu caso. Nem medicina, farmacêutico, médico e dentista. Menos de 30, chama. Vai captar. Vai captar. E aí ficou tem a pendência... Foi 2 anos? Não, 1 ano. 1 ano e um dia. 1 ano e um dia. Um dia só para carimbar o papel. Só ficou isso lá. E aí ele não foi porque era pai, ele justificou porque já era pai. Isso. Não era o seu caso, né, Rodrigo? Não. Aí você foi, vivenciou a vida. E foi bom também, né? Porque aprendeu, como você relata aí agora. Sim. Aí vem a pós-graduação, né? Chega no... Exatamente. Então, em 2009 eu retorno para a universidade, para o campus. Aqui já, em 2007 a gente veio transferindo as mesas, né, no caminhão para cá. 2008 eu tive esse afastamento. 2009 eu retorno à instituição, já começando a organizar para pós-graduação. Organizo tudo e aí 2010, né, recebo um convite para fazer pós-graduação, para iniciar o mestrado lá na USP, né, na área de malária gestacional. A USP tem um mestrado conceito 7, né? Isso, a CAPES, o curso, na verdade, do ICB, de pós-graduação, ele é nível 7 da CAPES. E isso... Esse que você fez, porque lá tem bastante, né? Tem, exatamente. Eu fui para o Instituto de Ciências Biomédicas lá da USP, né, que são, na verdade, formado por 5 departamentos, 4 reais assim, que estão lá, e um outro que é o ICB5, que está aqui na cidade de Montenegro, em Rondônia. É o único setor da USP que é fora do estado de São Paulo.
né? Certo. E aí como é que tu constrói o teu objeto de pesquisa? Como é que vai emergir aí a escolha por algo relacionado à Amazônia? O que é que vem, então, vai surgir aí no Rodrigo, o Então, investigador? quando eu fui para São Paulo, para a USP, eu entrei num grupo que pesquisava malária gestacional em camundongos, né? Então, era todo o modelo desenvolvido para camundongos. E quando eu fui para lá para analisar placentas de gestantes, né, de seres humanos, bom, já estava num grupo que estudava malária, mas que ainda não, que estudava em camundongo, mas que não tinha ainda entrado no rol dos seres humanos, né, em termos de pesquisa. Então a gente começou a aprender, né, porque eu também não tinha nenhuma formação na área de placenta, né, então fui correndo atrás dos professores e o bom de uma grande instituição, um curso, por exemplo, CAPSET, é que você tem acesso a professores, você tem acesso à estrutura, Tinha né? bolsa. Tinha bolsa, né? Então, no final das contas, inclusive para manter um custo. Porque O mais importante aí são os laboratórios também, né? Exato. Só para ter ideia, um apartamento em São Paulo, um apartamento não, vou melhorar, um quarto com banheiro era R$1.000. Né? Então, na época, era pesado, as bolsas elas auxiliam muito nisso, na questão da mobilidade e permanência do aluno, né, naquele local. E aí a gente foi tendo acesso a essas pessoas, né, a estrutura, começamos a pesquisar, começamos a aprender, e aí em 2012 eu faço o meu exame de qualificação do mestrado, e aí lá fica decidido que eu poderia expandir essa análise de forma mais controlada. O que é? O que era isso, né? O que era isso, hein? A gente tinha no início placentas e sangue do momento do parto, e somente, não tinha toda a história, né, do paciente, da paciente. E aí a gente decidiu fazer algo muito mais controlado, ou seja, voltar aqui para a região, né, e triar gestantes infectadas ou não infectadas, se estavam infectadas, nesse caso com Plasmodium vivax ou Falciparum, né? O nosso foco era vivax, então o objeto era estudar o impacto desse Plasmodium vivax, no meu caso, no ambiente placentário, né? O meu foco era esse, dentro do projeto. Aí tu trabalhou assim com guarda-chuva. quantas gestantes, né? A gente conseguiu fazer a triagem de 600 gestantes, né? Então um número muito expressivo, né? Sendo mais ou menos aí 200 para cada grupo, né? Seria 200 ali gestantes não infectadas, 200 para Vivax, 200 para Falciparum. Só que a gente tinha um desafio, que a gente não ia coletar a placenta e o sangue no momento do parto. A gente tinha que encontrar essas gestantes no território do Juruá, né? Além disso, a gente tinha, que era o primeiro contato, era a triagem. Depois a gente tinha que fazer visitas nas residências, com avaliações, coleta de sangue, coleta de dados, né? E depois, no momento do parto. Então, o desafio era esse, fazer o acompanhamento de corte dessas gestantes, cada uma com a história, cada uma com problemas, cada uma com a malária interferindo, distância, ramal, barco. Então, para a gente foi assim um desafio, né? Foi 1 ano e 10 meses de coleta bem intenso. Só para ter ideia, teve um momento, em novembro de 2013, que foram 17 partos seguidos que a gente teve que acompanhar, e foi 48 horas do estudo. 48 horas da equipe acordada, né? A equipe, quando fala assim, a equipe, né? Nossa, várias pessoas, não, era eu e uma enfermeira. Certo. Então a gente ficava se revezando nisso daí. E aí o resultado desse estudo, ele contribuiu para quê? Em que sentido? Então, o meu foco era estudar o impacto do Vivax, né, do Plasmodium vivax, na placenta.
Só que a enfermeira, a colega que estava comigo, a Jamile Dombrovski, ela tinha o intuito de estudar o que aconteceu com o bebê. Né? Então a gente ainda tem a história da gestação, né? Tem várias etapas. O projeto ainda acontece hoje em dia, né? As análises ainda estão acontecendo. No meu caso, a gente tinha estudos que indicavam que o falciparum causava lesões significativas na placenta, e a placenta na verdade, é o salva-vidas do bebê, né? A placenta é tudo. Faz função de vários órgãos para o bebê. Respiração, alimentação. Então, se a gente pensar, era o pulmão, era o intestino, era o fígado, era o sistema imunológico da criança. Então, na hora que o mundo, ele conhece que o falciparum causa um distúrbio nessa placenta, nesse órgão, e que tem consequências para o bebê, que ele vai deixar de se alimentar, vai deixar de respirar, vai deixar de ter defesas adequadas, né? Então, a gente perguntou, será que o Vivax também faz isso? Então, o falciparum, por caminhos já conhecidos, ok. Mas e o Vivax? Então, ninguém se preocupava em estudar Vivax, porque o Vivax era a doença mais prevalente aqui na América Latina, mais prevalente na Ásia, mas não tinham grandes grupos estudando o Plasmodium vivax. Todo mundo ia lá para a África estudar o impacto do falciparum com HIV, falciparum com pobreza, mortalidade neonatal, mortalidade materna, mas o Vivax ficou de lado. Na Amazônia, o Vivax ficou de lado. Porque o Vivax é visto, tem um artigo que coloca, né, o Vivax, será que ele é perigoso ou ele está sendo negligenciado? Né? Então, no final das contas, a gente percebeu que o Vivax não causa tanta lesão e lesões significativas como o Plasmodium falciparum, que já tem seus mecanismos estabelecidos, porém o Vivax é uma situação intermediária, né, causa uma situação intermediária, mas também tem lesões pontuais que só o Vivax causa, por conta de uma característica que a população deve conhecer aqui na região, que é a recaída. A recaída. Isso. Na época, né, 2012 até 2014, as gestantes, a gestante não pode receber um medicamento para malária porque está grávida. Um dos medicamentos, né? Então, isso fazia com que ela ficasse recaindo durante a gestação. Hoje, a gente já tem uma solução para isso. E tem seus desafios ainda na região amazônica, mas que já existe uma solução para isso. Mas isso nós estamos falando, gente, de 2013, né? 2012, 2014. Esse período que ele faz essa investigação e traz essa contribuição para a ciência, para esse estudo na área de malária. Então, foi um estudo bem relevante, contribuindo, inclusive, para pensar em perspectivas de produção de remédios para isso. Isso. Inclusive, em 2020, houve uma mudança no protocolo de tratamento, né, da malária, para, inclusive, minimizar esse impacto do Vivax, né, na gestante. No final das contas, o que a gente percebeu? O Vivax não causa os grandes danos, né, que são vistos ali, porém, em condições especiais, o Vivax pode impactar no tamanho do bebê, pode causar aborto, pode causar parto prematuro, né? Então, existem algumas situações que o Vivax precisa de atenção. E na época, na maternidade, meio que era assim, é falciparum interna, Vivax vai para casa ser tratado em casa. É mais leve. É aquela questão, será que o Vivax é benigno ou é negligenciado? Né? Então, hoje em dia, isso já mudou. E aí, Rodrigo, depois dessa contribuição no nível de mestrado, nós estamos falando de algo que é muito complexo da área de saúde, nível de mestrado é a investigação dele. Ele vem para o doutorado. Não, só corrigindo, em 2012, na qualificação, que foi proposto essa nova formação da corte, né, de gestantes, houve a minha solicitação para poder fazer isso, para o doutorado direto. Fez upgrade, não foi? Exatamente. Então, eu não concluí o mestrado. Isso é um caso raro, né? É bom explicar isso, porque quando o estudo é muito importante, tem uma relevância social muito grande, o programa chama e faz a proposição de ir direto para o doutorado. Então, você não fez defesa de mestrado, já foi para o doutorado. Isso, eu qualifiquei no mestrado, qualifiquei no doutorado e defendi o doutorado, direto, né? Sem precisar defender o mestrado. Isso durou o quê? 5 anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos.
do ano de 2010 porque junta os 2 anos do mestrado, né, mais 4 anos do doutorado. Tá. Agora vamos falar, isso aí é quando ele constituindo o seu objeto de investigação na pós-graduação, trazendo essa contribuição social, e aí amplia com mais pesquisas. Hoje ela é professor da pós-graduação, ligada ao mestrado em ciências ambientais. Já está no de saúde também, saúde coletiva? Não, eu tive que sair porque é em Rio Branco, né? Uhum. E no final das contas, fazer orientação à distância é mais complicado. Então, eu prefiro pegar minha energia toda e aplicar no mestrado onde eu estou presente. Ótimo. Aí hoje que você está presente no ambiente aqui no Campus Floresta, fala do seu laboratório. Como que você traz para cá, vai inaugurar o Lab Dinamo, não é isso? Me fala desse laboratório. A gente tem aí estabelecimentos de Lab é de laboratório, Dinamo seria o quê? Dínamo. Doenças infecciosas na Amazônia Ocidental. É o Dínamo, gente, corrigindo. É o Dínamo, que é dinamismo, né? Uhum. E no final das contas, esse laboratório, ele ainda vem sendo estruturado, né? A gente, com parcerias, então a gente fez colaboração com a própria USP. Tem uma questão que é mais ou menos assim, a gente sai do doutorado, continua colaborando ali, né, com os parceiros do doutorado, mas você tem que ter uma vertente própria, uhum, né? Você tem que construir uma vertente própria. No final das contas, a vertente continua em malária. Uhum. Não dá para ser diferente aqui na nossa região, porque é um problema que a gente tem estabelecido aqui e precisa resolver, inclusive associado às propostas de eliminação, né, da erradicação da malária no Brasil, até 2035. Estamos torcendo para que isso aconteça. A gente tem... Só um pouquinho que entrou aqui uma ligação, eu vou desligar. Acontece. A gente vem, então, dando suporte para vários pesquisadores, né, desde 2015 a atualidade. A gente tem pesquisadores da própria USP, né? A gente teve o projeto Mina, a gente tem projetos associados ao professor Marcelo Urbano, que trabalha muito com malária lá em Mâncio Lima. A gente teve colaboração com o pessoal da Fiocruz do Rio. A gente teve colaboração com o pessoal da Marinha, que veio com o navio hospital, né? Montenegro. O Montenegro. Há uns 4 anos atrás, até 2022, a gente teve essa colaboração que já puxou um outro fio. A gente foi trabalhar com a Biomanguinhos, também da Fiocruz, que desenvolve testes diagnósticos, inclusive foi um dos pioneiros na parte do Covid. E aí a gente sai um pouco da malária e diz, mantém malária aqui, porém tem as outras doenças. Teve Covid, tem leptospirose, hepatites, Zika, arboviroses de forma geral, né, dengue. Então a gente foi montando essas colaborações realmente para estudar as doenças infecciosas que acometem a nossa região. Então temos trabalhos aí voltados para vacina para malária, por exemplo, com a Fiocruz do Rio. Nós temos trabalhos voltados para o diagnóstico da malária com a Biomanguinhos, né, numa técnica muito mais sensível do que a técnica que existe hoje e que inclusive já está sendo utilizada em hemonúcleos, né, nos hemocentros para triagem de casos, né? O doador, o indivíduo saiu aqui de Cruzeiro do Sul, foi para Brasília e aí chegou lá, quis doar sangue, né? Então é feita uma triagem desse sangue para saber se ele não levou o plasmódio e pode disseminar por lá, né? Então esse teste diagnóstico ele permite fazer essa detecção com muito maior precisão. A gente trabalha na parte de cardiologia, inclusive associado ao Dr. Gilson Silvestre, lá de Rio Branco, né? A gente trabalhou muito fortemente aqui na região, analisamos mais de 1.000 indivíduos, né? Homens e mulheres. Nós trabalhamos com enzimas. Tem uma enzima muito ligada à malária, que é a G6PD. Ela é uma enzima antioxidante, então toda vez que entra algo oxidante, ela equilibra ali e te mantém saudável, né? No caso de um distúrbio genético que possa existir em alguns indivíduos, né, tanto homens principalmente,
mas também mulheres, quando essa enzima está defeituosa, a oxidação ganha e causa grandes problemas, podendo levar até a morte. Então, a gente, num trabalho que a gente fez, por exemplo, a gente conseguiu achar que um resultado que 4,5% dos homens da região apresentam essa deficiência. Né? Então, a gente acaba atuando em várias linhas. Né? E, atualmente, a gente tem um projeto em colaboração com a Fiocruz de Rondônia. A coordenação central fica na Fiocruz de Rondônia e foram escolhidos mais 2 locais, né, que são apoiados pela Fiocruz do Amazonas, lá em Tefé e aqui em Cruzeiro do Sul. Né? Então, a gente conseguiu, dentro das chamadas aí do CNPq, pelo Pro Amazônia, a gente conseguiu 7,5 milhões para executar esse projeto. Né? Já agora, indo para a questão do mosquito. Né? Então, a gente estava lá, né, na gestante, depois a gente passou para a vacina, para as enzimas e tal, e agora a gente chegou no mosquito. A gente vai executar esse projeto pelos próximos 3 anos, na região ali do projeto de assentamento do Jamil Gereissati, né, ali na Lagoinha, Ramal 3, Ramal 2, indo atrás do mosquito. É a Universidade Federal do Acre, com o professor Rodrigo, chegando, né, nos distantes lugares, fazendo pesquisa, contribuindo com a região. Ele está falando aqui, falou da sua trajetória acadêmica, falou das suas pesquisas que estavam em andamento na pós-graduação e as parcerias que foram firmadas com as instituições, porque ninguém faz nada sozinho, né, professor Rodrigo? Então, diante desses estudos, desses achados, fala pra gente aqui, pra nossa audiência que está interessada em saber por que a gente não tem uma medicação ainda efetiva para malária, para combater malária. Estamos em busca e estamos implementando, mas a gente não vai ter uma única medicação, uma bala de prata, como a gente dizia antigamente, né, para malária. A gente está falando de uma doença complexa que envolve o mosquito. Então, a gente tem um vetor que está espalhado. Parece que se renova a cada ano. Está espalhado na região. A gente tem que conviver com ele. Né? Só que a gente tem os indivíduos, então a gente tem o aspecto social, econômico ligado a esses indivíduos, a questão de moradia, hábitos, cultura. Né? Por exemplo, em 2012, eu cheguei numa região aqui, um senhorzinho descendo do barco, desligando o motor e tal, e a gente lá com a equipe da malária, e aí a gente chegou para ele e falou assim: o senhor sabe como é que se transmite malária? Né? Aí ele, sei, não, esse ar poluído, né? Aí a gente, nossa, esse senhor remontou à Idade Média, né, quando a definição do termo malária, lá na Itália, né, foi mal aire, né? Um ar poluído, um ar mal cheiroso, ruim, né? um ar ruim, né? Ele remontou a esse tempo, ou seja, olha só o pensamento, né, do indivíduo do século XXI. Foi etimologicamente falando para a origem da palavra. Para a origem da palavra, e que no final das contas o mosquito vem de ambientes de pântano. Né, que é um ambiente de reprodução dele, que no caso aqui foi substituído, né, por tanques de piscicultura, desmatado, vem os tanques, desmatamento, exatamente. Então, as águas empoçadas. Né? Exatamente. Então, é muito complexo. A gente não vai ter um medicamento que vai... É bem cultural, né? Nós estamos falando do aspecto... Independente de alguns poucos países que impuseram o uso de medicamentos, isso pode ser ruim para toda a população, aquela que estava saudável e aquela que não estava saudável. E isso pode trazer resistência, né, do parasita ao medicamento. A gente tem aqui algumas estratégias, né, em relação ao medicamento. Uma delas está sendo implantada embora já tenha sido previsto em 2020, está sendo implantada desde o ano passado aqui na região, que é o uso da tafenoquina. Né? A tafenoquina, quem já teve... A quinina. Quem já teve Vivax, né? Ele lembra lá dos 7 dias ou 14 dias de tratamento com a primaquina, né? Que vai lá, faz os 3 dias de cloroquina e mais 7 ou 14 dias de primaquina. O que acontece? Um indivíduo que se sente bem ao 3º dia, ele fala, eu não vou continuar esse tratamento. E é o tratamento justamente para eliminar aquela forma hepática que retorna 2 meses depois, né? E qual foi a proposta agora? Vamos introduzir um medicamento
que vai ser tomado uma única dose, né, que é a tafenoquina, continua a cloroquina com 3 dias, vai ser tomado uma única dose e vai resolver o problema da adesão ao medicamento. Perfeito, bora fazer isso. Só que temos um problema. Lembra lá daquela enzima chamada G6PD? Você falou agora há pouco. A primaquina, né, ela é um medicamento oxidante, a tafenoquina também é um medicamento oxidante. Então, a primaquina você administra o primeiro dia, o segundo, no terceiro, quem tem a deficiência começa a passar mal, né? E até me lembro de uma vez que eu estava contando isso numa rádio aqui de Cruzeiro do Sul, e uma senhora lá do Moa parou de fazer o que ela tinha que fazer para me escutar, né? E eu fui falando, ela falou, nossa, ele está dizendo tudo que o meu filho tem, ele sabe qual é a doença do meu filho. Então, acredita que ela conseguiu achar o meu telefone. Vou te procurar, Rodrigo. E ligou para mim e pediu explicações sobre aquela doença que o filho dela apresentou, mas que ninguém sabia, não tinha dado diagnóstico, por conta da primaquina que a gente vai usando. No terceiro dia o indivíduo apresenta anemia hemolítica, né? As hemácias explodem, né, todas, o indivíduo apresenta urina escura, né? E aí, se continuar esse tratamento, posso ter insuficiência renal, vou precisar de transfusão sanguínea, e se continuar mesmo os 7 dias, ele pode morrer se não houver um acesso à hemodiálise, né? Com a tafenoquina é diferente, porque na verdade é uma única dose de um medicamento oxidante que vai fazer algum estrago se o indivíduo tiver a deficiência de G6PD. Por isso que foi associado, junto com o diagnóstico para a malária vivax, foi associado o teste da G6PD. Aí a importância daquele trabalho que a gente fez lá, identificando 4,5% da população aqui da região com essa deficiência. Mais ou menos 1.200 homens, a gente não conseguiu executar o teste para as mulheres, mas 1.200 homens que têm essa deficiência, né, na região do Vale do Juruá. E isso já é expressivo. Essa deficiência pode causar estrago, não só com a primaquina, mas qualquer substância oxidante que pode ser encontrada no alimento, em outros medicamentos, até infecções que podem causar oxidação, né? Então, a gente acaba fechando, a importância da pesquisa, né? É só para o professor publicar artigo? Não. Não, é para... A gente consegue devolver para a sociedade, né, uma informação que muitas vezes estava sendo esquecida. E até levou à falência de algumas pessoas até, né? Porque Exato. continuavam com o tratamento, que estava ali Exato. fazendo mal, que não sabia que tinha essa deficiência. Exatamente. E a gente conseguiu identificar essas pessoas e evitar que elas entrassem em crise hemolítica, insuficiência renal e até morte, né? Então, no final das contas, é uma prestação de serviço para a sociedade. Quando a gente faz pesquisa, a gente consegue retornar esse dinheiro investido, né, para a sociedade, a gente consegue esclarecer a população e a gente consegue, fazendo extensão, né, e a gente consegue, no ensino, na formação aqui do curso de enfermagem, curso de biologia, a gente consegue falar sobre isso e esses futuros profissionais, eles vão ficar antenados. Tenho vários alunos, me surpreendi uma vez que eu levei um paciente com suspeita de deficiência de G6PD no hospital de Rodrigues Alves, e aí eu comentei assim, eu cheguei na triagem lá, perguntei para a profissional de enfermagem, você sabe o que é essa doença? Para dar um encaminhamento correto. Ela, não, eu já escutei uma palestra sua, já estou por dentro, a gente já sabe o que vai fazer aqui. Então é importante, né, ter essa... Né? E assim, como que os médicos locais assim receberam o resultado desse estudo? Ele ainda está sendo divulgado, inclusive semana passada, né, a gente fez uma colaboração no último estudo, na última triagem de deficiência de G6PD, que a gente fez em 2020, durante a pandemia, né, a gente fez essa triagem. A gente mandou as amostras para uma colaboradora que faz a parte de genética, né, lá na UFRJ, terça-feira passada, uma semana atrás, eu fiz uma reunião com ela me apresentou os resultados de genotipagem, confirmando, né, que inclusive o nosso teste, que é o mais barato dentre esses que existem, a gente conseguiu triar indivíduos, a gente testou. Nessa rodada agora, a gente testou tanto aqueles que deram positivo no nosso laboratório com o nosso teste, né, quanto aqueles que não eram positivos, porque a gente queria saber, será que o nosso teste está dando algum falso negativo? Né? Então, a gente mandou também para ela fazer de quem não deu a deficiência. E ela confirmou, olha, nós temos aqui em torno de 22, 23 casos confirmados
da alteração genética para uma variante africana, ou seja, que tem uma mutação específica no gene. Isso tem a ver com a nossa origem aqui da região, né? A vinda dos nordestinos, né? A mistura do nosso sangue, digamos assim. Ancestralidade lá na Ancestralidade, exatamente. Só que a gente teve um caso de um indivíduo que nem foi normal e nem deu nenhuma variante que é comum aqui na região amazônica. Não deu. E aí a pergunta é... que é isso que motiva, né? A pergunta é, será que estamos diante de uma nova variante? Uma variante que ainda não foi definida dentre as 400 que existem? Então agora a gente vai ter que genotipar toda a sequência do DNA para esse gene, né? Para a gente determinar onde está a mutação, para saber, inclusive, se é uma nova variante e que pode ter impacto ou não no tratamento da malária. Genotipar, olha que palavra nova para mim. Genotipar, estudar o genoma. O genoma, exatamente. Do ser humano, nesse caso. Tá. Do ser humano. Genoma do ser humano. Então, Rodrigo, nós estamos falando dessas novas questões, perguntas que emergem nesse ato de fazer pesquisa, né? De dar ciência também das pesquisas. Eu queria que você me falasse agora, porque você já mencionou todos esses estudos, contribui cada vez mais para as atividades de ensino, né, e de extensão. Como é que é conciliar na graduação, na pós-graduação agora? Como é que está sendo? Porque você também trabalha lá dando, lá na pós-graduação, o professor Rodrigo trabalha com a disciplina de ética, né? Isso. Ensinando como que deve se comportar e fazer pesquisa com seres humanos, animais. Olha, Mauro, a gente, durante todo esse tempo, né, eu já tenho 18 anos, estou indo para o 19º ano de instituição, né? Já ultrapassei a metade do tempo de serviço para aposentadoria, se não mudar, né? Mas a gente se desdobra, aprende muitas coisas e fica com aquela ansiedade de devolver isso para os outros profissionais. Você lembra quando eu saí daqui de Cruzeiro do Sul, né, que eu fui atrás de oportunidade lá fora? Agora 2020, a gente tem... 2000, 97, né, 2000 eu saí. E aí agora a gente vem com essa carga, com esse potencial para cá e a gente quer transmitir, né? A gente quer conhecimento, né? É uma coisa que ninguém te tira, né? Se você consegue, é de graça, digamos assim. Hoje é de graça em certos termos, né? Mas você tem acesso, você tem bibliotecas, você tem internet, você tem os professores, você tem as pesquisas que fazem pergunta a todo tempo. E aí a gente associa isso daí ao ensino, principalmente na pós-graduação, para também libertar as pessoas, né? Com esse conhecimento. Então, dentro da pós-graduação aqui, e outra coisa que a gente acaba fazendo, né, é falar sobre ética em pesquisa com os seres humanos, né? Eu desde 2000, um pouco antes inclusive, eu sou membro do Comitê de Ética da UFAC, né? Atualmente eu sou vice-coordenador, coordenador adjunto do Comitê de Ética da UFAC lá em Rio Branco, né? Porque nós só temos um, né, na instituição. Exatamente. Que funciona lá na sede com membros daqui. Eu vou lhe falar, é complicado abrir um comitê de ética, né? Ainda mais sobre as novas mudanças, né, que aconteceram a nível legislativo para a definição do comitê, das análises e tudo mais. Mas aqui a gente acaba apontando, porque eu não posso... o pesquisador é ávido em pesquisar, ele tem as ferramentas, mas ele não pode ser um trator passando em cima das pessoas, né? Ele não pode, eu quero fazer determinada coisa sem respeitar a cultura daquela população, né? Tem vários casos aí dentro da ética em pesquisa, por exemplo, eu vou pesquisar em indígenas, uma população vulnerável, e os indígenas, e cada grupo indígena tem a sua cultura. Então, por exemplo, em determinadas culturas indígenas, quando o indivíduo morre, né, pajé, algum componente daquela aldeia, tudo que está relacionado e foi relacionado àquele indivíduo tem que ser eliminado, tem que ser, né, enterrado, tem que ser excluído.
E quando a gente colhe um sangue de um indivíduo desse, guarda num biobanco, num biorepositório, na hora que esse indivíduo morre, esse sangue também tem que ser eliminado? Teria. Pela cultura, por respeito à cultura, né? Então, não é o pesquisador, não posso porque isso custou de... Não, vamos respeitar, né, o participante da pesquisa. Então, esse é um exemplo, dentre vários, né? Antigamente, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem caso que vai estudar sífilis, né? E aí quero ver transmissão, quero ver tratamento. Então, vamos pegar os negros e vamos infectá-los com o treponema pálido, que é a bactéria que causa sífilis. Vamos infectar esses indivíduos e vamos ver o que acontece. Muito questionador, né? Questionador. Existiu um indivíduo no nosso planeta que fez isso durante a Segunda Guerra Mundial, né? E até antes disso, e a gente sabe qual foi qual era o destino, né? O que surgiu de tudo isso, né? Então, o pesquisador ele tem que respeitar os participantes da pesquisa, sejam eles seres humanos, sejam animais. Né? Existe o comitê de ética também para uso de animais, e no final das contas o comitê de ética ele existe para proteger inicialmente o participante, é isso que eu costumo falar, né, nas disciplinas de bioética, proteger o participante. Segundo, proteger o pesquisador, porque se ele cometer algum crime e a gente tem essa oportunidade de, numa análise, falar, pesquisador, não é por aí, você tem que corrigir esse caminho aí. Né? Então a gente protege também o pesquisador, apesar de não ser muito essa visão que vários pesquisadores têm, né, mas comete no sentido de evitar determinadas práticas, né? Exato. Por exemplo, ontem eu estava observando, no contexto americano, nos Estados Unidos, clonaram o lobo terrível. O lobo terrível que viveu há 13 mil anos atrás. Então, se as coisas ficam soltas assim, pode surgir dentro de uma questão ética e moral das populações, das suas culturas, da sua organização social, ninguém pode fazer o que quiser. Existe um controle, né? Tem que ter um controle. Senão, coisas absurdas já teriam... Quer dizer, aconteceram e continuariam acontecendo. Né? Então, esse cuidado ético, ética na pesquisa, né? Cuidado... saber como lidar com o objeto de investigação, é importante ter um comportamento, né, academicamente aceito, né? Exatamente. É por isso que você tem aqui uns dados expressivos, né, trabalha com isso. Só, por exemplo, tem 37 trabalhos indexados, 45 na Web of Science, né? 37 no Scopus, 45 no Web of Science. Desses aí você tem mais de 440 citações na Web of Science. É muita coisa, né, Rodrigo? É um fator de impacto 13. Isso. E aí, considerando o Qualis CAPES 2020, aí só em artigo A1, né? Só em artigo A1 o homem tem 8, né, nos últimos 5 anos. E aí equivale a 800 pontos, mas ele chega a 2.000 e poucos pontos. Dos que já vieram aqui, do levantamento que eu faço, é um dos maiores números em pontuação na Qualis, no sistema Qualis CAPES. Então, parabéns por isso. Me comenta aí sobre um dos mais recentes trabalhos publicados. Pois a gente teve um trabalho, saiu finalzinho do ano passado, né? Foi uma sequência, né? A gente trabalha e no aí final das contas né? Faz a colhendo isso. Exatamente. E aí, finalzinho do ano passado, já no fechar do ano, saiu um trabalho que a gente abordou a imunologia da malária gestacional, né? Vendo ali questões de defesa, né? De defesa imunológica dessas gestantes. Ele fala assim, saiu, gente, mas esse saiu para ele aqui, é publicado aonde mesmo, Rodrigo? A gente, na PLOS of Science, né, na PLOS One, né, na PLOS Neglect Tropical Disease, a gente teve um trabalho que esse foi fenomenal até hoje. Não é questão de ego, mas é uma questão de um trabalho em equipe, foi mais de 25 pessoas trabalhando, envolvidas nessa pesquisa, em que a gente conseguiu fazer um trabalho translacional que foi publicado na Science Advanced.
né? Olha só, na Science, tá, gente? Só para saber, na Science vamos ter artigo publicado. A Tropical Disease, que é relacionada a doenças tropicais, porque a temática do Rodrigo está baseada em doenças tropicais, né? A malária, principalmente. Exatamente. E aí esse trabalho que foi publicado, saiu, né? E foi publicado na Science, a gente fez algo translacional. A gente observou um fenômeno acontecendo em humanos, só que por questões éticas a gente não pode, né, abreviar uma gestação. Então a gente vai para o modelo animal que ajuda a entender esse processo, né? A gente observou no modelo animal que acontecia o mesmo fenômeno, então a gente consegue comparar. Depois a gente descobriu qual é o caminho imunológico da resposta, né, que o organismo dá a essa condição. A gente conseguiu ver todo o caminho e aí ao final, isso no modelo animal, ao final a gente conseguiu determinar já um possível medicamento que já é utilizado em humanos, mas que conseguiu bloquear o efeito inflamatório na condição do modelo animal, e que poderá servir de base para estudos em seres humanos, né, para evitar o processo inflamatório que causa aborto, parto prematuro, né, algum problema na gestação. Então, de todos, esse foi o mais impactante, porque ele conta uma história de início, meio e fim, com uma solução proposta. Né? Com certeza vai ter bastante citações, referência a esse trabalho. Saiu em 2024, Sim. né? Não, esse daí, ele saiu em 2018, 20. Né? Mas o de 2024, inclusive, associa, né, informações desse grande trabalho na questão imunológica. Muito bem, eu conversei então aqui com o pesquisador, professor Dr. Rodrigo Medeiros Martorano. Ele ainda vai me explicar por que Martorano, por isso que eu vou fechar aqui para ele, porque antes era Rodrigo de Souza. Mas lá no Lattes também está colocado Souza e agora Martorano. Martorano é de quem? Então, é uma história bem antiga, longa, né? Mas eu vou tentar abreviar aqui. O meu avô, ele foi um médico cirurgião aqui de Cruzeiro do Sul na década de 40, né? E aí conheceu minha avó, daí surgiu o meu pai, né? O seu Edmar. Que é o Zé do Acre, né? Antigo, conhecido lá na Emater. E aí houve o reconhecimento de paternidade recente e por conta disso a gente, como ele teve que mudar de nome, a gente veio, de sobrenome, né? Então a gente também veio seguindo essa mudança. Deve ser italiano, né? Martorano. A família, a descendência do meu avô por parte paterna, é italiana. Rodrigo, muito bom te receber aqui. Foi um prazer conversar. Já é o segundo profissional da área de saúde que eu trago aqui no Prisma. O Prisma é para isso, para a gente dialogar com todas as áreas. Tem muita coisa aqui que eu não entendi muito que ele falou, mas eu vou estudar mais, vou ver o Prisma mais vezes, né, José Vitor? É um tema muito importante para nós aqui da região. Eu, antes de chegar na universidade, eu vivi na zona rural, tive malária, se eu não me engano, 8, 9 vezes, e repetidamente. O Rodrigo agora falando disso me fez levar para esse momento. Então, é esclarecedor a nossa comunidade local, a nossa sociedade regional, compreender sobre esse tema que é tão importante para a sociedade. Então, dar ciência disso, para mim é um prazer. Então, Mauro, estamos sempre à disposição, tanto eu quanto os colaboradores, quando estiverem em Cruzeiro do Sul, né, aqui fazendo pesquisa. A gente vai ter esse projeto de 7,5 milhões que a gente vai aplicar na região da Vila Lagoinha, ramal 3, ramal 2, e que vai possibilitar a gente implantar aqui em Cruzeiro do Sul uma plataforma de biologia molecular para estudar genética, né? Então, e que vai servir não só para a nossa área de malária, de seres humanos, mas para estudar os bichos que estão por aí, as plantas que estão por aí. Então, é um laboratório que vai estar a serviço da universidade e da comunidade também, né? Dentro das possibilidades do surgimento de projetos, de execução também na instituição. Estamos sempre abertos para trazer as novidades que surgirem, né? Sempre que quiserem falar a respeito de malária, de doenças infecciosas, parasitologia, imuno, farmaco, microbiologia, a gente vai estar à disposição.
Depois a gente vai trazer ele aqui novamente com membros do grupo de pesquisa, porque a gente não faz isso só, né, Rodrigo? Ele tem grupo de pesquisa, ele está na pós-graduação, no mestrado em Ciências Ambientais aqui no Campus Floresta, ministra disciplinas nos cursos de enfermagem, quem mais? Biologia e ciências biológicas. Ciências biológicas, tá. Eu conversei então com o professor Dr. Rodrigo Medeiros Martorano. Eu sempre olho para cá que é a minha cola, Rodrigo. Tá bom? É novidade para mim o Martorano, como ele acabou de explicar aqui pra gente. Então, obrigado, foi um prazer tê-lo com você aqui. Eu sou Mauro Shoa e esse é o Prisma Podcast.